Bom, boa tarde, gente. Eu me chamo Franci Arnaud, sou professor efetivo do Instituto Federal da Bahia, campus Lauro de Freitas. Ensino no curso de Jogos Digitais do campus, disciplinas relacionadas à animação 2D, animação 3D e modelagem 3D. Tá? Minha área de conhecimento, ela perpassa sobre a área de design gráfico. E hoje eu tenho aqui a honra de trazer Ellen, que vai nos agraciar agora, nesta tarde, com uma oficina sobre o currículo Lattes, intitulada Currículo Lattes, como fazer e manter atualizado. Então, Ellen Caroline Conceição Reis é licenciada em matemática, é especialista em ensino de matemática e gestão escolar e mestranda do Gestec UNEB. Atualmente trabalha na SEDUC, Secretaria de Educação de Dias Dávila, como coordenadora técnica de temas transversais. Falei certinho, Ellen? Tudo certinho? Errei alguma coisa? Não errou, não. Vamos lá. Primeiro, queria lhe agradecer pela disponibilidade, pelo tempo, e a bola agora está contigo. Boa apresentação e boa oficina. Obrigada, Franci. Boa tarde, meninos e meninas. Boa tarde a todos, todos, né? Como o professor Franci já falou, meu nome é Ellen Caroline, tá certo? Eu sou professora de matemática, mas atualmente estou como coordenadora. Resultado de YouTube relacionado a... Estou como coordenadora na Secretaria de Educação de Dias Dávila. Eu só vou pedir licença. Aliás, eu estou com medo, Franci, na realidade, só da minha internet cair. Então, se vocês sentirem oscilação, vocês me dão um toque logo, tá certo? Okay. Para não correr o risco de eu ficar falando e a gente perder muito tempo. Tá bom. A gente também se comunica pelo WhatsApp aqui, pelo celular. Pronto. Certo? Obrigada. Pode passar, por favor. Então, eu trago, diante da proposta que Franci me apresentou, eu trago, na realidade, uma discussão sobre o currículo Lattes, numa perspectiva geral, e de como fazer, de como manter ele atualizado, certo? Alguns tópicos, de maneira geral, pela quantidade, pela extensão que tem todo o currículo. Então, eu venho, inicialmente, trazendo uma introdução, trago uma pergunta, se ele é uma rede social, o Lattes, e aí eu vou trazer uma diferença entre plataforma e currículo, porque existem pessoas que ainda fazem uma confusão em relação a isso, o como fazer e o manter atualizado, e uma coisa que a gente não deve esquecer quando no término de uma atualização. Certo? Pode passar. Então, aí a primeira pergunta que eu faço seria: o Lattes é uma rede social? Qual a perspectiva de uma rede social? O que é uma rede social? Qual a intenção de rede social? Então, a gente faz uma reflexão no sentido que o Lattes, e aí eu não vou tratar o Lattes no geral agora, eu considero sim que ela pode ser considerada uma rede social, certo? Só que ela tem uma perspectiva diferente de um Facebook, de um Instagram, de um Twitter, certo? Onde a gente vai conectar pessoas, a gente vai ter interesses, a gente vai ter informações que precisam ser compartilhadas entre esses pares, entre esses sujeitos que estão na rede, certo? Então, eu considero, sim, o Lattes uma rede social. Pode passar, por favor. E aí, por que eu considero o Lattes uma rede social? Porque, inicialmente, existe um perfil que a gente deve fazer. Claro que não é um perfil de, estou trabalhando uma maquiagem específica hoje, um tipo de roupa, uma festa, uma determinada comunicação. No Lattes, a gente vai estar trabalhando um perfil exclusivamente acadêmico e científico.
tá certo? Um perfil acadêmico e científico, onde tem uma abrangência nacional e internacional. Nacional, porque a plataforma Lattes, na realidade, é uma plataforma criada para se ter um banco de dados sobre os profissionais acadêmicos, estudantes, cientistas brasileiros. Só que eles podem ser divulgados para todo o Brasil, para todos os outros países, certo? A fim de interesses, como grupos de pesquisas dentro e fora do país, de fazer intercâmbios. Então, tudo isso, a plataforma Lattes, o Lattes, ele vai englobar nesse processo. Então, existe um compartilhamento de dados acadêmicos, certo? De dados acadêmicos, o que é que eu faço na academia, o que é que eu estudo, o que é que eu quero, onde eu quero chegar. Então, existe esse perfil dentro dessa rede. Por favor. E trago também uma diferenciação entre a plataforma e o currículo. Existem pessoas que não conhecem a diferença, não sabem diferenciar o que é a plataforma e o currículo. Sabem que a gente está se falando de Lattes, mas ainda fazem uma confusão em relação a isso. Ok, o que acontece? Plataforma, a gente pode pensar em algo bem mais amplo, eu acho que bem mais amplo que um currículo. Acho que, por lógica, a gente vai nesse caminho. Mas por que isso? O que seria essa plataforma e o que seria esse currículo? O que seria Lattes, finalmente? Passa, por favor. E aí, nesse primeiro momento, eu trago a plataforma Lattes. O que acontece? A plataforma Lattes é um sistema, como eu já disse, de armazenamento de dados acadêmicos, científicos, certo? Criado pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, que é o CNPq, por necessidade do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações, tá certo? Então, eu tenho o Ministério como usuário, o Conselho, vamos dizer assim, como minha máquina, e a plataforma Lattes como um sistema que existe nessa minha máquina. Estou falando a grosso modo, certo? Por favor. E o meu currículo Lattes, o que seria? Seria algo, uma informação, um dado que eu tenho, um conjunto de dados específicos que eu tenho dentro dessa plataforma, certo? E essa plataforma, o que é que delimita esse Lattes? Ele delimita o percurso acadêmico, o percurso estudantil de uma pessoa, de um estudante, certo? Então, a gente vai considerar aí os estudantes de ensino médio, de graduação, iniciação científica, intercâmbio. Ele tem uma perspectiva bastante acadêmica, certo? Eu não sei se vocês, eu acho que todos aqui, na realidade, já ouviram falar em currículo vitae. Então não serve, Ellen? A gente entra na academia e só usa o Lattes? Não, na realidade, existe sim o currículo vitae. Na realidade, ele tem uma perspectiva diferente do currículo Lattes, porque enquanto o currículo Lattes visa aquele perfil acadêmico do profissional, o currículo vitae, ele visa a experiência, a prática do profissional. Então, quem trabalha com pesquisa, professor, quem faz mestrado, doutorado, então, geralmente, esses espaços, né, da universidade, eles geralmente exigem os currículos Lattes e não os vitais, até porque a gente está trabalhando com a pesquisa. E aí ele vai traçando todo o percurso, todo o ciclo acadêmico desse estudante. E aí é o que forma esse conjunto de currículos Lattes, é o que está formando a plataforma Lattes,
tá certo? E aí essa plataforma também ele tem uma questão de gerenciamento de dados grande, onde ele pode delimitar os grupos de pesquisas, os grupos de estudos de todo o país. Então, é uma necessidade, surgiu a partir de uma necessidade mesmo do Ministério de Ciência, certo? Por favor. E aí, eu trago vamos lá, né? Vamos lá. Eu trago aqui alguns slides, gente. Dos próximos slides, na realidade, eles não passam do passo a passo para a construção do currículo Lattes. Eu convido a quem quiser a abrir a plataforma do Lattes, tá certo? Que é o lattes.cnpq.br, para quem não tem o Lattes já ir fazendo essa construção. De repente, pode ser útil, não é algo demorado, eu vou estar falando todas as instruções aqui no decorrer dos slides, então quem se sentir confortável, que quiser, pode ir fazendo, ok? E aí, nesse primeiro momento de como se fazer, né, quando a gente, primeira ideia que a gente abre lá cheguei lá no Google, né, plataforma Lattes, veio domínio, cliquei, e aí do lado direito, mais ou menos meio superior, tem um acesso direto. Esse acesso direto, ele vai dar o acesso a algumas funções da plataforma mais rápida. Então, nesse primeiro espaço do acesso direto, eu tenho o currículo Lattes. E aí eu tenho buscar currículo, atualizar currículo e cadastrar novo currículo. O buscar currículo seria para a gente procurar um currículo, a gente pode pesquisar pelo nome, fazer filtros de pessoas de todo o país, como eu falei, tá certo? E aí a gente tem como ver o perfil dessas pessoas no sentido atuação de pesquisa, sua área de pesquisa, suas produções acadêmicas, sua formação inicial, suas habilidades linguísticas. Então, tudo isso a gente tem como ver, como fazer essa busca, basta digitar lá o nome da pessoa e fazer essa busca, certo? Mas o foco hoje, a gente não vai fazer essa busca, seria mais realmente a atualização e o cadastro, mas em outro momento, se precisar ou se houver uma necessidade, a gente pode bater essa bola de novo. E aí eu convido para clicarem, né, nesse cadastrar novo currículo. Pode passar, Francis, por favor. Que é onde eu vai abrir esse layout geral aí, esse layout é o layout geral da tela, certo? E aí, quando eu clicar, passe mais uma vez, por favor, Francis. E aí, quando eu clicar, ele vai me solicitar algumas informações. E aí, quais são essas informações? Nada mais do que informações relacionadas às nossas questões pessoais, como residência, números de documento, e-mail, formação acadêmica, habilidades linguísticas, as nossas produções, a nossa área de interesse, certo? E aí é esse o momento que a gente faz esse cadastro. Por favor. E aí a primeira tela que vai aparecer quando eu clicar lá no cadastrar novo currículo vai ser essa tela. Aqui, nesse espaço, a gente vai passar por 6 pontos. São 6 pontos de cadastro, certo? Esses pontos estão relacionados aos dados que eu falei anteriormente, pessoais, habilidades linguísticas, formações, certo? E no passo a passo, cada tela, vou mostrar cada tela, se vocês forem preenchendo aí, se vocês abrirem aí também, vocês vão estar acompanhando essa mesma tela, tá bom? E aí, no primeiro ponto, eu tenho o cadastro, não é isso? Cadastre-se no currículo Lattes. Esse campo, ele vai perguntar o meu país de nacionalidade, um e-mail, que é o nosso meio de contato,
tá bom? E uma senha. Pronto. Os únicos dados que eles vai me solicitar sobre a minha pessoa, nesse primeiro campo, seriam esses 3. Nacionalidade, e-mail, e aí ele pede a confirmação desse e-mail, e senha, uma senha escolhida, e a confirmação dessa senha. Gente, é importante vocês anotarem essa senha, porque diferente de algumas redes, essa é uma senha chatinha de se redefinir, tá bom? Então, é bem interessante você ter ela bem guardadinha. Até porque vamos considerar essa rede como um documento, certo? E aí, antes de você passar para a próxima página, vai pedir um código de validação que vai aparecer na próxima tela. Esse código ele vai gerando a cada vez que a gente faz a atualização nessa tela, para quem não for confirmando, certo? Próximo, por favor. O meu segundo ponto é o ponto das informações pessoais. Essas informações pessoais, elas todas são obrigatórias, exceto a do número de passaporte, certo? Mas todas essas informações, elas são informações obrigatórias. Você vai informar o seu nome, e aí ele tem um campo, né? Nome, primeiro nome, o sobrenome, sua data de nascimento, o país de nascimento, né? Sexo, cor, raça, número do CPF, número de identidade, os dados da identidade, né? De onde a secretaria que foi emitida, a data de emissão, o nome da mãe e o nome do pai. Gente, o número do CPF. Pronto. Quando a gente for logar, a gente só pode ter, na realidade, um cadastro por CPF, tá bom? Seu cadastro único. E esse CPF, o seu CPF, na realidade, é o login para você ter acesso ao seu e-mail, o seu currículo Lattes. Então, você pode fazer o login por dois pontos, ou pelo seu CPF, ou pelo seu e-mail. Então, também é uma informação bem importante que, claro que eu acho que ninguém vai esquecer o CPF, né? Eu acho. Próximo, por favor. A terceira guia é a guia onde vai te perguntar seu endereço, certo? Você vai poder fornecer um endereço residencial e endereço profissional. Então, ele vai perguntar nome, se for profissional, né? Nome da instituição, país, todos esses dados de CEP, cidade, bairro, enfim, o telefone de contato dessa instituição. Por favor, França. O quarto ponto é relacionado à sua formação acadêmica. Essa formação acadêmica, nesse primeiro ponto aí, onde tem formação acadêmica concluída, né? Essa é onde você coloca o nível médio de vocês, tá bom? Então, você vai aí, bota que você que você já concluiu o nível médio, considerando que todos aqui já estão fazendo a graduação, não é isso? E aí eu tenho uma lupinha, onde tem o nome instituição, logo abaixo dessa formação. O que é que acontece? Toda vez que surge essa lupinha no campo do currículo, são informações que já são cadastradas, já estão no banco de dados da CAPES, da CAPES, já estão no banco de dados do Lattes, da plataforma Lattes, tá certo? Então, basta você clicar nela e buscar pelo nome dessa instituição. Então, vamos lá. Se você for buscar o IFBA, né? Então, você vai lá na lupinha. Vamos considerar que alguém fez o nível médio, né? No IFBA. Vai lá na lupinha e bota Instituto, acho que é de Ciência e Tecnologia, né? O nome real dele.
e procura. Às vezes, alguns eles liberam até pela sigla. Aí ele vai aparecer em hiperlink na próxima página, quando abrir, o nome da instituição. Então, para validar essa instituição, você clica no nome dessa instituição. Tá certo? Para voltar a tela, ela não vai cadastrar. Então, para cadastrar, você vai lá, clica no link da instituição e ele volta para a tela. E aí, nesse caso, do nível médio, você vai colocar o ano de início desse ciclo, né? E o ano de não. E no campo abaixo, ele tem a formação acadêmica em andamento. Considerando agora que vocês estão na graduação, vocês procuram, coloca, né? Que é graduação, pesquisa o nome da instituição, da mesma forma que pesquisou da instituição média, e coloca o nome o ano de início. Nesse caso, não vai ter ano de término, porque é algo que está em andamento, certo? Importante, gente, todas essas informações, no decorrer do tempo, elas podem ser editadas, tá certo? Que a gente vai falar isso mais lá na frente, que é no ponto de atualização. Por favor, Franci. Esse campo de atuação profissional, vamos considerar assim que ele não é obrigatório. Não é obrigatório no sentido assim. Nem todo mundo vai estar atuando no mercado, no momento. Então, se não está atuando, vai ter uma primeira opção, que você já marca que não está em atuação no momento, tá certo? Então, você vai poder prosseguir para a próxima etapa do cadastro. Se você deixar habilitado o sim, você vai ter que preencher da mesma forma as informações sobre instituição, sobre país, o título de vínculo, se é estagiário, se é bolsista, se é efetivo, certo? Então, o cargo, então tudo isso, se você deixar ativo que sim, então você vai ter que fornecer essas informações. Você só vai conseguir passar para a próxima etapa, sem preencher, se estiver na opção de não. Ok? Por favor. E o último ponto dessa etapa de construção é a etapa da área de atuação. Então, essa área de atuação é onde você vai dizer qual é o seu curso, está em que área. Você está na área de educação, você está na área de exatas, você está na área de computação. Vamos supor, o professor Franci citou no início aí que ele é da área de design. Então, essas informações, elas também estão cadastradas, essas áreas de interesse, essas áreas de atuação, elas estão cadastradas no banco de dados da plataforma Lattes, tá bom? E aí aparece a lupinha de novo, ó, gente, basta clicar lá na lupinha, procurar a área, clicar na área do hiperlink lá, para ela ativar a resposta nesse campo. E nesse mesmo campo, nessa mesma aba, vai aparecer a opção de habilidades linguísticas. Essas habilidades linguísticas são as línguas que você fala. Você fala português, inglês, francês, italiano, e todas relacionadas, você vai botar em questão de fala, escrita, leitura e compreensão, certo? Então, um exemplo, você vai botar aí o primeiro idioma, português, sua língua mãe, né? Compreende bem? Compreende mal? Não compreende? Você lê bem o português? Você não lê? Você fala bem? Você não fala? Você escreve bem? Você não escreve? Então, de todas as línguas que você colocar aí, de qualquer uma que você fale, espanhol, inglês, você tem que identificar essa habilidade sua em relação à língua, em relação à leitura, em relação à compreensão, em relação à escrita, em relação à fala, ok? E pronto, quando você clica
Massa! Você já tem seu cadastro aprovado na CAPES, tá bom? Perdão, CAPES, desculpa, gente. Lattes. Lattes. Já tem o seu cadastro atualizado na plataforma da Lattes, já está lá participando do banco de dados de estudantes e pesquisadores do nosso país. Certo? Mas é só isso? São só essas informações que eu preciso apresentar numa plataforma desse tipo? Então, não. Isso aí acabou de começar. Essas são informações básicas, informações essenciais para a gente entrar na plataforma, para a gente ter o cadastro na plataforma. E aí, lá na tela inicial, que é aquela do lattes.cnpq.br, naquele acesso direto, onde tem currículo Lattes, onde tem a opção buscar currículo, atualizar currículo, cadastrar currículo, a gente vai clicar na opção de atualizar. Pode passar, Francis, por favor. Fazendo essa... que eu trago o layout de novo na tela, pode passar, por favor. Essa atualização, essa primeira atualização é essencial a gente fazer logo no nosso primeiro acesso, logo no nosso cadastro, tá certo, gente? Porque existem coisas que a gente não lançou nessas informações básicas. Então, vamos supor, se você tem um curso de um curso técnico de alguma coisa e não lançou ali nas informações básicas. Então, você vai poder fazer esse lançamento logo nessa atualização, tá certo? E aí, quando você clica nessa atualização, vai abrir essa guia, que é onde você vai ter acesso à plataforma. Então, todas as vezes que você precisar entrar na sua plataforma para visualizar seu currículo, atualizar seu currículo, fazer a impressão do seu currículo Lattes, você vai nessa guia de atualização do currículo, tá certo? Vai surgir esse acesso à plataforma, e aí você vai lá fazer o login com o seu CPF ou o seu e-mail e a senha que você cadastrou lá na frente, lá no início, tá certo? Então, clicou aí, você pode botar em acessar, por favor, França. E aí, eu trago aqui o layout do currículo, tá certo, gente? Desse nosso currículo. Nesse caso aí tá o print do meu, Casa de Ferreira Pedro de Paulo, não está atualizado, mas eu preciso atualizar, certo, gente? Desculpa. Mas aí vai ter informações, como o meu nome, nessa tela inicial, o endereço de acesso a esse currículo, que vai ser o link de acesso, onde ele tem um código, não sei se vocês estão observando, que tem um código no link, que é esse código do meu currículo, certo? A data da última publicação e da última atualização. Ele sempre vai mostrar ali a última data que atualizou. Na realidade, eu atualizei hoje. Mas não apareceu ali, porque quando eu tirei o print, não tinha sido atualizado, certo? Outra coisa do layout vai ser um resumo. Esse resumo, ele é um texto inicial. Existe um texto padrão do currículo da própria plataforma, mas você pode fazer a edição desse texto para deixar ele mais atrativo, e ele vai, na realidade, vai descrever de forma geral você na sua carreira acadêmica. Então, nesse caso aqui, eu trago na minha formação, né, minha pós-graduação, minha graduação, onde foi que eu fiz, minha graduação, informações que eu considero relevantes para qualquer área de interesse comum ao meu, venha me conhecer. Então, eu acho interessante eu apresentar lá no texto inicial, minha pós-graduação, que é ensino de matemática, eu trabalho com ensino de matemática e com gestão escolar. Então, eu vou trazer nesse texto essas informações relevantes. Primeira coisa, quando chegarem lá na busca de currículo e botarem lá, Ellen Carolina, quero conhecer a Ellen Carolina Conceição Reis. Botei lá,
vai aparecer o nome e esse resumo. Esse primeiro resumo é o que aparece para a pessoa que está fazendo essa pesquisa. Então, são informações relevantes para a gente. Tá bom? A barra azul... Passa não, por favor. Não passa não. Na barra azul superior, que está no azul mais escuro, é o que a gente chama de menu principal, tá certo? Nos próximos slides eu vou descrever esse menu, mas ele vai possuir, na realidade, todas essas informações que a gente precisa ter realmente de cadastro na carreira acadêmica. Se eu participo de algum grupo de pesquisa, se eu participo de algum grupo de estudo, se eu sou monitora de alguma disciplina na universidade que eu faço parte, se eu tenho algum projeto de iniciação científica. Então, todas essas informações, se eu participei de algum evento, se eu publiquei algum artigo, então, todas essas informações nós vamos atualizar, nós vamos inserir nesse campo do menu principal. E do lado esquerdo, a gente tem uma barra, que ele é no azul mais claro, que é uma barra de um menu secundário, tá certo? Esse menu secundário também vai ter informações como coautoria em trabalhos, citações, sobre a instituição. Então, são informações que... São muitas informações da realidade, certo? Mas que, no decorrer com o tempo, vai ser bem, bem tranquilo da gente estar manuseando isso aí. Todos os avisos, tem uma taginha amarela na parte inferior, todos os avisos referentes às suas ações no currículo, vão aparecer ali, tá certo? Então, você fica atento às informações que tem ali, porque são avisos. E na parte superior, em cima do menu principal, tem um botão de enviar, imprimir, 2 de tamanho de fonte, 1 de perguntas e 1 para sair do sistema. Certo? Esse de enviar, vou falar também posteriormente, na realidade é de você enviar as informações que você está atualizando para a plataforma. Fazer essa atualização do seu currículo junto ao CNPq, tá bom? Então, toda vez que você fizer um cadastro, uma atualização no seu currículo, você vai lá, clica em enviar, que é para fazer... enviando essas informações do CNPq para fazer essa atualização. E imprimir é bem legal também. Ele vai dar a opção de impressão do seu currículo e você vai selecionar os pontos específicos que você quer para essa impressão. Então, vamos supor, vou mandar um currículo hoje para o IFBA para monitoria, um exemplo, a monitoria de uma disciplina de jogos digitais. Só que assim, não é de interesse de quem vai avaliar o campo de endereço. Não é de interesse. Então, eu não preciso, se não for de interesse, eu não preciso selecionar essa opção. Existem seleções que eles deixam claro que precisam do currículo impresso completo, versão completa, onde vai aparecer todas as suas informações cadastradas, tá certo? Mas tem algumas que não deixam. Pode passar, por favor. E aqui são as outras informações que vão estar nessa barra inicial, tá bom? Texto inicial, participação de eventos, estudo, eu já falei, artigos, entrevistas, mesa redonda, que a gente vai ver em cada abinha daquela. Por favor, Francisco. E aí, na primeira aba, eu tenho a aba de dados gerais. O que acontece? Todas essas abas, ao clicar nelas, a gente vai ter algumas opções. Então, é um trabalho bem detalhado para se fazer, tá bom? Então, eu cheguei lá, cliquei nos dados gerais. Eu tenho a opção de
atualizar a minha identificação, o meu endereço, o meu idioma, os prêmios que eu recebi, certo? O texto inicial que eu falei lá na tela inicial, que você pode fazer lá, você pode editar lá, mas você tem essa opção de fazer essa edição aqui também. Outras informações relevantes e licenças. Pronto, então esses dados gerais são todos os campos que eu posso abrir e que eu tenho que fazer um cadastro. Todos esses campos, eles vão acontecer praticamente com o mesmo layout, nessas mesmas cores, apresentando a lupinha para coisas já cadastradas, como instituições, áreas, nome de cursos, tá certo? E aí eu saio descrevendo essa aba de dados gerais. O próximo, por favor, Francis. A aba de formação, eu vou colocar a minha formação acadêmica, a minha titulação, tá bom? Se eu tenho pós, se eu não tenho, se eu tenho alguma formação complementar, algum curso. Um exemplo, eu fiz um curso recentemente de tecnologias aplicadas à educação. Então, nesse campo, eu vou lá e, vou cadastrar essa formação complementar, é um curso de extensão, ele teve uma carga horária de 180 horas. Então, todas essas informações, quando eu for clicando nessas abas para atualização, eu preciso citar. Eu preciso sempre dizer qual é a instituição que me forneceu esse curso, eu preciso dizer sempre qual foi a carga horária, qual foi o período que eu fiz esse curso, tá certo? O curso, o nome, enfim. Próximo. A aba de atuação é aquela aba também que no início apareceu lá sobre atuação profissional, você pode editar a qualquer momento, se você está trabalhando ou não, se você trabalhou, parou, voltou em outra empresa que eu falo nessa perspectiva, tá bom, gente, de questão acadêmica e científica, sua linha de pesquisa, o membro de corpo editorial, questão de livro, questão de comitê de eventos, de produção de materiais acadêmicos, de produções no geral, tá bom? Se você tem projetos, também entra aqui. Vamos supor, eu participava de um projeto de iniciação à docência durante a minha graduação. Então, durante a minha graduação, eu tinha lá que cadastrar que eu fazia parte de um projeto, certo? De iniciação à docência, financiado pela CAPES. Então, eu tinha que descrever isso. Naquele momento lá, estava só o período que eu entrei. Hoje, se você visitar meu currículo, vai estar lá que eu entrei em um ano e saí 2 anos depois, porque eu atualizei esse dado. Mas por que eu não tirei? Porque é um dado relevante para a minha carreira profissional, para a minha área de atuação. Hoje, eu como professora, eu como coordenadora, eu como representante da educação básica, então eu preciso apresentar esses dados porque é um dado relevante para a minha carreira profissional, certo? Próximo. Os de projetos, certo? Gente, projeto de pesquisa, projeto de extensão, qualquer tipo de projeto, ele dá umas opções aí, projeto de ensino, projeto de desenvolvimento tecnológico, ele vai te dar as opções e você vai pensar, meu projeto é de quê? Então, vou lá preencher de acordo com o cadastro do meu projeto. Por quê? De acordo com o cadastro do meu projeto. Porque o meu projeto, sendo um projeto nessa perspectiva acadêmica, ele também vai estar cadastrado no banco de dados do Lattes, da plataforma Lattes, certo? Então, quando a gente for lançar, vamos supor, grupo de pesquisa, se chegar lá, eu não vou ter como
omitir informações sobre o grupo de pesquisa que eu faço parte. Sabe por quê? Porque a própria universidade, a própria instituição, ela vai ter um cadastro nesse sistema CAPES e ele mesmo vai dizer que eu faço parte de um grupo lá e eu só vou fazer a validação no meu currículo, tá certo? Geralmente, eles fazem, não todos os dias, né? Mas geralmente eles fazem sempre. Próximo. Por favor. Essa guia aí, que é a de produções, certo? Essa guia de produções, ela vai estar produção bibliográfica, produção técnica, produções no geral. Então, eu tenho artigo, eu não tenho, se eu tiver, eu vou lá, procuro. Não, é uma produção bibliográfica, pronto, é um artigo em periódico, está em anais, né? Está em livro, está em revista, faz parte de uma produção cultural, não faz, está traduzido, é uma tradução, não é? Então, todas essas informações, elas vão ser colocadas aí. Produção técnica, a mesma coisa também. A gente tem consultoria, assessoria, extensão psicológica, tecnológica, bem voltadas para essas áreas, tá certo, gente? Produção artística tem aí também. No terceiro campo tem outra produção artística e cultural, artes cênicas, música, artes visuais. Então, todos esses trabalhos, eles precisam ser cadastrados. Se ele for um trabalho relevante para a nossa carreira, ele precisa ser cadastrado, tá certo? Então, a gente precisa manter todos esses dados sempre atualizados. Por favor. Inovação, o campo de inovação, que é uma palestra que eu faço, um evento, não é isso? Um desenho. Então, vamos supor, estou no encontro hoje aqui. Ellen vai receber esse certificado por esse encontro hoje, de X horas. Ellen ficou 1 hora aqui com vocês para para explanar esse material. Então, a Ellen vai receber esse certificado, já da instituição que está cadastrada, no projeto que está cadastrado. E aí, quando eu fizer isso, quando eu receber esse certificado, eu preciso atualizar, porque isso aqui, essa explanação de um currículo Lattes, é uma explanação importante da minha área de atuação. Então, essa produção, né, essa palestra que eu estou fazendo, ela é relevante. Então, ela precisa entrar no meu currículo Lattes. Então, palestras, programas de computadores, também faço esse cadastro nesse espaço. Próximo, por favor. A aba de inovação, que é geralmente produtos, né? Patente, eu desenvolvi um protótipo de um jogo, deixa eu ver aqui, um jogo matemático, na área de matemática. Eu ainda não fiz, mas estou desenvolvendo, mas em breve vou lá e vou cadastrar. Se eu patentear se eu chegar a patentear esse produto, eu também vou lá e vou colocar a patente, registrar direitinho, porque são coisas que são relevantes para a minha área. Uma coisa, gente, no final, se você observar onde tem a inovação, no final vai ter projeto de pesquisa, projeto de extensão, projeto de ensino, outros projetos, que a gente já falou disso lá na aba de projetos, no início. Então, o que acontece? O legal é que, quer dizer, vou corrigir assim, o legal é que você pode encontrar uma informação em vários lugares, certo? Então, elas sempre vão conversar uma informação com a outra. Vamos supor, eu cadastrei nesse campo de inovação. No meu currículo lá, se eu clicar no campo de projetos, meu projeto vai estar
essa conversa, né, esse diálogo entre essas informações, ela vai existir nesse banco de dados. Então, é bem interessante, porque você pode cadastrar por vários caminhos. Você pode fazer vários caminhos para fazer um cadastro. Em compensação, às vezes, é desnecessário. Às vezes, só confunde nossa cabeça, né? Mas, não é o caso. Próximo. O campo de artigos, observe que esse campo também, a gente já falou lá no campo de registros de produções, onde tem questões artísticas, artes cênicas, música, desenho, artigos logo em cima, capítulo de livro, revista. Então, sempre essas informações vão conversar. Só que aqui entra o que mais? Nessa questão de educação. Entrevista em mesa redonda, programas, mídia, né? Cursos de curta duração. Existem cursos que possuem uma carga horária maior, também você tem que prestar atenção na hora que for se preencher nesse currículo. Próximo, por favor. Eventos que vocês aí na graduação, gente, vocês vão participar de tanto evento. Eu acho que era a parte mais legal da universidade. Eu queria participar de tudo. Queria escrever para tudo, aí às vezes não dava, mas queria participar de todos os eventos. Aí ficava, vou viajar para não sei aonde para ir para um evento. Apesar que agora está tudo via Meet, né? A gente pode participar de eventos em todo o país, fora do país, via Meet. Mas, enfim, esses registros também são importantes para a nossa carreira, tá bom? Então, eu digo, se eu participei, se eu entrei, fui para um evento apenas como participante, como ouvinte, para assistir aquela mesa, para assistir aquela palestra, ou se eu fiz uma organização desse evento. Não, Ellen, fiz a organização de uma jornada agora no meu município. Então, Ellen, quando for fazer o cadastro no currículo, fazer uma atualização, ela não vai entrar só como participante dessa jornada. Ela entra como parte da organização dessa jornada. Que isso existe uma diferença também para quem vai procurar o seu perfil. Então, eu tenho experiência não só nessa participação de eventos desse tipo, mas também na organização. E aí, também conta para organização em mesa, organização de palestra, organização de oficina, no geral, organização de congresso, seminário, bienal, e aí por diante. Por favor. As orientações, e aí são orientações que a gente está em acompanhamento ou já concluiu, tá bom? Relacionado a algum projeto, relacionado ao nosso trabalho de conclusão do curso. Vamos supor, onde eu estudei, a gente não tinha o famoso TCC, mas eu tinha que ter pesquisa e tinha os estágios que vinham num formato diferente. Então, eu tinha essa orientação, o jeito de orientar, eu tinha que fazer esse cadastro no sistema, certo? Para deixar lá registrado, que eu fazia parte de um processo dentro dessa universidade. Eu tinha uma orientação na pesquisa. Eu não trabalhava essa pesquisa sozinha, eu não fazia nada sozinha. Eu tinha alguém me orientando, eu tinha um professor que estava guiando ali, avaliando o meu trabalho. Tá bom? Próximo. Por favor. As bancas. Se você participa de alguma banca, né? E aí, banca de alguma apresentação de TCC, de dissertação, mestrado, doutorado, tese, de alguma avaliação em evento, tá bom? Então, todas essas informações também podem ser cadastradas no currículo. E o próximo, por favor, as citações. E as citações em plataformas como Scopus, Cielo, que são plataformas de bases
de dados também, específicas de artigos, de materiais, citações em outra base bibliográfica, que não, se não tiver aqui, se não for nenhuma dessas três, não é isso? Então, todas essas citações, você também vai botar lá, e todas obedecendo a mesma regra. Você tem que, se você clicou aí para dizer que você tem uma citação, você vai ter que apresentar onde é que está, qual é o banco de dados que está, qual é a página, qual foi o ano de publicação, se foi sozinho, se não foi, se você foi só autora, se você foi coautor. Então, todas essas informações você precisa estar apresentando, tá bom? E, por favor. E aquilo que eu te falei, todas as vezes fiz uma atualização no meu Lattes, massa, apareceu, um comunicado embaixo dos avisos ali, dizendo que existem alterações feitas no meu currículo e que não foram enviadas para a CNPq, para a plataforma. Então, o que acontece? Eu preciso enviar essas informações para que sejam validadas. Então, naquele botão superior, em cima, onde tem enviar, é um botão que a gente vai enviar nossas informações após a atualização do nosso currículo, certo? Então, por isso que é sempre bom a gente estar prestando atenção, porque às vezes a gente faz alteração e não envia. Fica salvo ali, mas para o banco de dados geral da plataforma, não teve atualização nenhuma. Então, é importante, toda atualização que a gente fizer, a gente vai lá e clique em enviar, certo? Quando a gente clica em enviar, por favor, vai aparecer uma observação de envio de currículo, tá certo? Existe um campo. Primeiro, você vai conferir, né? Você vai dizer se vai fazer a conferência dos seus dados, você vai ler o termo de condições da plataforma, você precisa concordar com esses termos, então é importante, no terceiro tópico aí, no terceiro ponto, você clicar, li, estou de acordo com a declaração acima, certo? Escolhe se o idioma do seu currículo vai ser publicado em inglês ou português, se você autoriza que seja publicado, certo? E após você fizer essa confirmação desses dados, a questão do e-mail também lá embaixo, você vai lá e clica no enviar o CNPq. Pronto. Aí, quando você envia o CNPq, aí eu sei que o CNPq recebeu minhas informações quando aparecer essa mensagem na tela, O site do CNPq, ele vai dizer assim, o currículo foi enviado para publicação. Ok. Então, eu sei que o meu currículo já está lá no sistema. Por favor. Acho que acabou. Só foram as minhas referências, né? As imagens que eu trago, que eu uso o Canva, as informações do próprio site do Lattes e alguns outros blogs. Ok? Ok, Ellen. Valeu, obrigado. A gente tem aqui no chat duas perguntas. E aí eu já conclamo aos outros que, se tiverem perguntas, que coloquem aqui no chat, que eu leio, ou então abram o microfone pela ordem aí, com o levantar a mão, tá? Mas aqui eu vou pela ordem. Gabriel Rangel pergunta, Ellen, eu estou preenchendo estas informações, mas a instituição que eu estudei no ensino médio não está na aba de formação acadêmica. Nesse caso, posso fazer o quê? Quando você como é o nome dele? Gabriel Rangel. Gabriel. Quando você vai fazer o cadastro, quando você vai procurar localizar essa instituição, eu não sei se parece aí para você, mas se não tiver cadastrado no banco de dados, vai aparecer uma opção de incluir. Então, isso vale tanto para a instituição, tanto para cursos, áreas, tá certo?
Então, você clica em incluir nova e faz o cadastro. Aí, para cadastrar, você vai ter que dizer o nome correto da instituição, os dados gerais dessa instituição, tá bom? Ok, tem outra pergunta aqui, que é do João Pedro de Brito Moreira Silva. O PIB, aí no caso não é o PIBID, ou é o PIBIC, ou é o PIBIT. O PIBID é para a Bolsa de Docência. Docência. Isso. Aí eu tenho que ver com ele aí, se ele falou do PIBIC ou do PIBIT. Nós temos hoje, no ano de 2021, foram lançados 6 editais, né, para o PIBIC e o PIBIT. Então, ele pergunta, né, o PIBIC ou o PIBIT entra nessa parte de projetos? Entra, eu posso fazer sim o cadastro, eu vou botar lá a agência financiadora desse projeto, certo? Nesse caso, se for o PIBID, geralmente é pela CAPES, eu digo porque eu já fui PIBID, e aí você coloca o nome do projeto vinculado da sua instituição. Vamos supor, no meu lá vai estar projeto laboratório a todo vapor, porque o nome do projeto vinculado ao PIBID da minha instituição era esse, certo? Então, cadastro. Se for PIBIC, PIBIT, porque na realidade existem vários programas, tá certo, gente? Todos esses você sempre vai ter que especificar no campo de lá do projeto, dizendo qual é a ação, qual é a instituição financiadora desse projeto, as áreas desse projeto. Então, todas essas informações vocês podem colocar lá no campo que ele vai sim reconhecer, certo? Agora, não pode deixar de colocar essas informações. As informações praticamente obrigatórias. Ele ratificou aqui, viu, Ellen? Eu vou corrigir a minha fala. Ele disse que queria saber realmente do PIBID, tá? O João Pedro de Brito Moreira, ok? Pronto. Outra pergunta aqui, deixa eu ver aqui, deixa eu pescar aqui no chat. Marcelo Cruz, essa oficina aí eu acho que é para mim essa pergunta, né? Essa oficina conta como carga horária ou dá certificado? E as empresas contratam por meio desse banco de dados do Lattes? Agora é para você. Eu vou responder a primeira, você responde a segunda, tá? Ou é só para registro mesmo? Bom, eu vou lhe responder a primeira pergunta, Marcelo Cruz, e respondo também parte da segunda pergunta. A primeira pergunta é, sim, vai ter certificado e vou pedir, e reitero aí o que eu solicitei no chat para preencherem o formulário, tá? São 3 perguntinhas básicas para poder vocês receberem o certificado, tá? E em relação à segunda, e quando a gente fala de contrato, né, por empresas, e aí a gente tangencia aí para o mercado de trabalho, tá? O Lattes, ele tem um cunho mais acadêmico. Para a gente ir para o lado do mercado de trabalho, a gente tem outras ferramentas que estão disponíveis nas redes sociais aí, que é o caso do LinkedIn. Ela é direcionada exatamente para o mercado de trabalho, tá? E aí a professora Ellen aí complementa com a segunda pergunta. Então, eu acho que na realidade você acaba respondendo isso, porque você já tem, Francis já apresenta aí o LinkedIn, né, como uma rede social já voltada para esse mercado de trabalho, mas existe o currículo também, existe o físico, né, o currículo vitae, que eu até citei no início da apresentação, que é um currículo mais focado para a sua habilidade profissional, para a sua prática. Então, eu quero simplesmente dizer que eu sei montar um quebra-cabeça de 1.500 peças. Então, se eu não tiver um perfil acadêmico, se a academia não tiver, se eu não for estudar isso, essa montagem do quebra-cabeça, para a academia não interessa. Então, eu teria que fazer um currículo Lattes e mostrar à empresa, olha, eu sei fazer isso. E aí, você vai me contratar porque eu sei montar esse quebra-cabeça? Então, é bem isso. Geralmente, para quem está, vamos supor, na área de educação, é bem comum se exigir o currículo Lattes, tá certo? Mas porque está trabalhando realmente, vamos supor, o professor Francis está no Instituto Federal da Bahia.
Então, ele precisa ter uma formação para isso, ele precisa ter uma carreira acadêmica, ele precisa ter uma carga horária com projetos aí. Então, ele precisa apresentar esse currículo para a instituição. Mas, talvez, se ele fosse trabalhar numa empresa privada, e dependendo da função que ele fosse exercer dentro dessa empresa, talvez não fosse necessário o currículo Lattes dele. E aí, o currículo vitae ou um cadastro em outra rede social seria o suficiente. Só complementando a sua resposta aí, já que você falou meu nome, Ellen, eu entrei na academia após 20 anos de mercado de trabalho, tá? E aí eu me sinto muito confortável em falar sobre o mercado de trabalho e principalmente na área de atuação que eu tenho hoje como área de conhecimento. Bom, Gabriel Rangel, ele complementou a primeira pergunta dele. Ele falou aqui, eu tentei resolver por este método, mas, na certa deve ser o método que você comentou, né, Ellen? Sim. Mas, após colocar o nome da instituição, eles pediram uma sigla. O que isso significa? Geralmente, quando eles pedem a sigla, são as iniciais da instituição. Vamos supor, o IFBA, né? Porque vocês têm o IFBA é uma sigla. Porque o nome da instituição se eu não me engano, me corrija, professor, é Instituto de Ciência e Tecnologia, né? Educação tecnológica, é algo do tipo assim. Aí Para resumir, vamos trabalhar com o Instituto Federal da Bahia. É o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia. Instituto Federal. Quem foi que falou? Eu Leonardo. Quem? Leonardo. Instituto Federal de Educação, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia. É isso aí. Exato. É porque a ordem... Vou falar a verdade, viu, Leonardo e Franci? É a ordem, se é ciência, se é tecnologia, se é educação, eu nunca lembro. Eu sempre tenho que colar. Essa aula... Mas, assim, eu sou do Instituto também. Na realidade, eu sou formada pelo Instituto Federal de Sergipe. E lá a gente resumia. É IFES. Se me perguntasse, ninguém viesse me perguntar se era de ciência, se era de tecnologia, se era de educação. Não, é IFES, Instituto Federal de Sergipe. E pronto. Mas a sigla é justamente isso, entendeu? IFS, UFS, que é a Universidade Federal. Então, Ellen, eu acho que a dúvida de Rangel é do ensino médio, entendeu? Porque tem muito colégio que não tem sigla. O meu mesmo que não tem no Lattes, eu coloquei lá o nome, cadastrando o nome. E pediu a sigla. Meu colégio não tinha sigla, então eu só coloquei a sigla. Meu colégio foi o colégio de pressão. Ele não tem sigla, então eu coloquei só CP. Pronto. Mas a ideia é essa. Muitas vezes, se já tiver no banco de dados, não tem nem necessidade de... Alguém já cadastrou. Então, se alguém já cadastrou, você não vai precisar fazer esse cadastro. Entendeu? Aí é só você usar a expertise. Você estudou no colégio, um exemplo, colégio São João Batista. Eu posso botar, ele é estadual, ele não é, ele é municipal, aí eu posso pensar. Escola né? Municipal M, estadual então usar essa expertise para se não tiver cadastrado. Porque se tivesse... Alguém já tinha feito isso, já está no banco de dados, a gente não precisaria ter esse trabalho, não é verdade? Ellen, o Ítalo Nildo da Silva Ferreira dos Santos pergunta qual endereço é adequado colocar os dois itens, profissional ou residencial? Então, eu coloco assim, como existe um perfil profissional... eu sou funcionária pública, no caso, então, geralmente, no perfil do Lattes, geralmente eu utilizo o endereço profissional, porque eu sou de instituição pública, então, eu acho que vale a pena eu enfatizar isso, certo? Então, professor aí, vamos supor, Franci, que é do Instituto, ele pode usar também os dois. Talvez seja interessante ter os dois, porque, vamos supor, no meu caso, eu moro em Salvador. Eu tenho um endereço de Salvador, mas eu não trabalho em Salvador. Minha prefeitura é Dias d'Ávila. Geralmente, eu tenho os dois para terem noção do que, onde eu moro, onde eu trabalho.
Até porque eu estudo aqui, né? Eu sou mestrando aqui em Salvador. Então, isso vai muito do que você considera relevante para a sua carreira. Para quem você vai encaminhar o seu Lattes. O pesquisador, o professor que vai te orientar, ele precisa de quê? Ele vai cativar você por quê? Porque você mora na capital, porque você não mora? Se você mora em Lauro, se você mora em Mata de São João, entendeu? Então, isso tudo vai do que você quer atingir com isso. Léo pergunta aqui, Léo Pita pergunta, na área de atuação, colocamos o que exatamente? Então, você é da área de educação, vamos supor, você pode até cadastrar mais de uma área de atuação. Vamos supor, minha área é educação e matemática, e agora estou indo aí para a área de tecnologia. Mas poderia ser comunicação, poderia ser na área de engenharia, Gabriel botou, né? Engenharia de energia, pode ser, que é o curso, certo? Desculpa. Comunicação, jornalismo, então todas essas áreas vão aparecer. Artes. É essa área de atuação. 5 minutos. Agora, em Buí, faz 27 graus e céu parcialmente nublado. A mocinha Gente, pronto, já surgiu outra pergunta aqui. Eu ia fazer o chamamento para as perguntas. O Ítalo pergunta de novo. Ítalo Nildo da Silva Ferreira dos Santos. Qual aba posso colocar meu curso técnico em andamento? Vamos lá, deixa eu olhar aqui. Vamos lá, tem cursos, projetos de extensão. Deixa eu só voltar nos slides, minha gente. Porque de cor também vocês já querem demais, né? Projeta aí para mim, por favor, Franci. Que eu tô com os meus equipamentos hoje todos de mal comigo. Pode botar lá no menu. Aqui, na segunda parte da atualização. Qual o número do slide? Não estou enxergando. Deve ser 12, 13, mais ou menos, lá embaixo. Vou colocar aqui. 12, 13. 12, aqui. Não, próximo. Isso, não mais. Mas lá embaixo, depois do campo de atualização. Depois do... Aí, pode ser... Debaixo desse aí, debaixo desse 12, pronto. Deixa eu fechar aqui que eu cometi uma barbeiragem. Só um minuto, pronto, agora. Esse? Não, pode passando. Posso passar? Pode. Aí. Pronto, tem aí atuação. Passa aí para atuação. Eu acho que é atuação que entra. Não, formação. Pronto, Ítalo. É na aba de formação. Você vai botar qual é a sua formação. Você vai sempre botar se ela é a nível de graduação, se é nível técnico, certo? Acho que é formação acadêmica. Essa primeira. Se você quiser testar aí, dizer a gente se é isso mesmo. Porque a complementar geralmente são outros cursos de carga horária menor. Ok. Leonardo, também agora de novo. Léo Pita, o cadastro está obrigando a colocar telefone fixo. Eu não tenho. Coloco o quê? Rapaz, o meu eu coloquei o da prefeitura. É uma coisa eu não sabia. É algo muito intrigante, né? Porque hoje dificilmente a gente tem telefone fixo, né? A não ser que ele seja atrelado à conta da internet. A banda larga, né? Nem sendo, porque eu vou falar a verdade, não tenho nenhum aparelho de telefone em casa, minha gente. Eu também.
Idem. Se tivesse aquele, eu não sei se é do tipo de vocês, né? Mas se tivesse aquela brincadeira do Google que ele chegava na casa e pedia eu quero um telefone fixo. Se chegasse na minha casa, bebê, não tinha o número poderia até ter. Mas aí tenta colocar da instituição para ver se vai. Eu pensei que o celular. Lança aí, o telefone do IFBA de Lauro. Lança aí. Lança, mando para você no privado, pode deixar. Aí tenta colocar na instituição, porque é um absurdo, né? Ninguém é obrigado a ter telefone fixo hoje. É. Gente, e aí? Vamos aproveitar a Ellen. Dúvidas? Perguntas? Outra coisa também, também pediu foto pra gente colocar no Lattes. Aí tem algum tipo de foto específica que você acha melhor que a gente colocar, né? Aqui já no design das coisas. Por favor, não coloque sem camisa, porque eu já disse, é um perfil. Não. Por favor, de preferência o rosto, entendeu? Daqui pra cima. Não precisa estar sério, não precisa ser aquela foto de identidade, né, que eu odeio, que é séria. Pode dar um sorrisinho, mas também não precisa ser a cara da festa de Wesley Safadão, né? Ou então da dama. Não que nada contra, até porque eu adoro, viu, gente? Mas não cabe na foto como foto do nosso Lattes. O Aécio deu até uma dica aí sobre o telefone, né? Repetir o número do celular. De repente é uma saída, viu, Peta? Gabriela Nascimento, levantou a mão, por gentileza. Boa tarde. Eu tenho uma dúvida. É porque eu achava que o currículo só poderia ser feito quando... Peraí, eu esqueci uma informação. Eu faço parte do curso superior de licenciatura em matemática no campus IFBA de Camaçari. Olá. Aí, eu achava que eu só poderia fazer esse currículo quando eu tivesse pelo menos na metade do curso. Aí, agora, com a oficina, eu vi que não. E muitos colegas também têm dúvidas sobre esse assunto. É tanto que eu estou aqui e vou ter que repassar a informação e tudo mais. Mas aí, eu já participei, quer dizer, antes da pandemia, né? Participei do congresso de matemática, participei de algumas coisas, curso de extensão, só que eu não sabia também que eu deveria lançar para poder ter ACC, essas coisas. Aí eu tô vendo também que também serve pro currículo. Aí o que eu faço para poder resgatar esses dados? Então, é interessante, e aí você tocou num ponto bem, bem legal, para eu enfatizar aqui, que eu tinha até esquecido de comentar, Gabriela, em relação às comprovações. Então, vamos supor, se você fez algum projeto de extensão, você participou de evento, você tem que buscar esses certificados, buscar essas declarações, certo? Porque no ato, vamos supor que Gabriela se formou em matemática e foi fazer uma seleção de mestrado, para o mestrado. E aí você vai precisar dessa declaração de evento, certo? Então, você vai, geralmente, no site do evento que você fez, nos anais, se você publicou o artigo, não sei se chegou a publicar, e aí localiza a sua declaração, preenche lá bonitinho, da mesma forma, se foi um curso de ou se foi um projeto de extensão, procura a instituição, solicita essa declaração, solicita esse certificado, preenche no currículo e deixa guardadinho. Guardar papel hoje, né, é um negócio meio difícil. O que é que geralmente eu faço? Tiro foto, boto tudo na nuvem, e aí fica lá, quando preciso, para fazer alguma seleção, junto tudo, os PDF, tudo, faço num bolo só e joga. Mas é necessário ter essa comprovação. Tá certo, Gabriela? Então, tudo vai lá na instituição, manda um e-mail para a instituição, para o evento. Geralmente, os eventos hoje, mandam até por e-mail certificados, assim que estão prontos. Alguns cursos também. Tem que verificar quais são a modalidade de cada um que você fez. Ok, Ellen. Obrigada. Nada. Mais perguntas, gente?
Dúvidas? Eu tenho uma dúvida, mas para falar ela certo aqui, eu teria que olhar de novo os arquivos. Porque eu tenho aqui salvo, né, de um ano já, desde quando a gente tinha aula presencial, de uma palestra que eu fui lá no IFBA de Salvador. Tá aqui o e-mail aqui para baixar o certificado. E aí, como é que coloca esse certificado no Lattes? Ó, o que você vai colocar no Lattes não é o certificado. O certificado você vai guardar, certo? Para quando precisar, tiver alguma seleção de mestrado, de intercâmbio, de projeto, de pesquisa para você se inscrever, você precisa ter essas comprovações, aí você precisa botar como anexo, entendeu? Mas não é na plataforma que você lança. Na plataforma você lança a informação. Então, na plataforma vai ter lá que você participou da palestra tal. Vamos supor, Gabriela mesmo participou de um evento, não foi? De matemática, uma Bienal de Matemática. Aí precisa ter lá que ela participou da Bienal de Matemática no estado da Bahia, na cidade de Camaçari. Essas informações são lançadas na plataforma, mas não precisa você anexar nenhum documento lá. Agora, o documento você precisa para seleções, certo, Leonardo? Ellen, vou aqui na ordem, de mão levantada. João Pedro, por favor, João Pedro. Boa tarde. Não, só queria entender melhor aquilo sobre como adicionar o PIBID, né? Como dizer que é bolsista do PIBID aonde? Aqui no Lattes. No Lattes. Pronto. Então, deixa eu ver se eu abro aqui. Você quer o passo a passo, no caso já do PIBID, né? Tipo esse. Então, peraí, deixa eu abrir aqui. Deixa eu abrir o meu aqui, no computador, que aí a gente pode fazer junto. Eu só não compartilho minha tela, gente, porque eu estou realmente com alguns problemas de conexão que não estão me ajudando hoje. Então, os computadores também não, por isso. Só abrir aqui o meu, e aí eu digo passo a passo. Foi lá atualizar currículo. Enquanto abre aí, Ellen, você me permite uma palavra? Pode sim, à vontade. Uma curiosidade aí, né, para quem está aqui presente conosco, né? A gente sabe que hoje as lives, né, estão em alta. E elas podem sim ser colocadas no Lattes, né? Mas só se você que participou de uma live tiver realmente participando de forma ativa, né? Ou como entrevistador, ou como entrevistado, como mediador, tá? Então essa é a dica aí que fica aí para a gente incluir isso no Lattes, né? Participação em lives. É que tá muito lento aqui, viu, Pedro? Mas já está. Ítalo, Tem outra pergunta? Pode ir jogando enquanto eu estou abrindo aqui. Passo a passo. Ítalo indagou aqui, eu respondi para ele no chat, tá? Ítalo, eu vou buscar aqui o CEP para você e te passo, tá bom? Pronto, você vai lá, Ni. Não é você. Não é você que eu quero. Também não.
Ítalo, por gentileza, dá uma olhada no chat aí, por favor. Faz esse teste aí para nós. Então, o meu João, né? Foi que me perguntou? Isso. Não, aqui é do Grupo de Pesquisa de Educação Matemática. Gente... Outra coisa também importante destacar, viu, Ellen? Para ele, principalmente alguns editais que acontecem e também trabalhos que não são como bolsistas, né? É interessante também que se coloque no Lattes a atuação em trabalhos voluntários, né? Então, o trabalho voluntário, ele pode sim contar como ponto no currículo, né, no Lattes, né? Então, é interessante aí que os trabalhos voluntários, aí você já vai colocar, a professora Eri pode me corrigir se eu estiver errado, em dados gerais, né, em informações relevantes. Isso, E informações aí, relevantes. não esquecer de mencionar o nome da entidade e o período de atuação como trabalho voluntário, tá certo? Pronto. João, né? Ellen. Oi, quem falou? Deixa eu ver. Leonardo. Em questão de fazer estatuto de ideais, essas coisas, onde é que coloca no Lattes? Estatuto deve ser produção, a gente pode olhar também. Mas, geralmente, produção você vai se dividir em documentos, certo? E artigos. Basicamente isso. Então, geralmente, você vai ter a opção lá do documento. Você vai descrever que foi um estatuto de tal coisa, entendeu? Mas a gente pode olhar aqui. O João, que perguntou do PIBID. O meu PIBID, eu botei como atuação profissional de pesquisa e desenvolvimento, certo? Então, eu fui lá, minha atuação, adicionei uma atividade e coloquei a instituição, porque foi vinculado ao IFES. Tá acompanhando? Só me deu um alô, porque eu não estou na tela, João. Aí eu coloquei lá a atividade, o instituto, o período. Aí, nesse caso, o meu agora tá desmarcado, né? Porque eu já não faço mais parte. Mas, se tiver participando, você deixa até atual, não finalizado. E aí, coloca as linhas de pesquisa. Entendi. Já deu uma luz, já. Obrigado. Já deu? Pronto. Leonardo me perguntou do estatuto, não foi? Justamente. A gente pode ir, registro, produção. Deve entrar em produção técnica, Leonardo. A extensão, processo, produtos, cartas, mapas, custo de duração, editoração, marketing, entrevista, uma relatória de pesquisa. Dá para você colocar em produção técnica e outra produção técnica lá embaixo, na última opção da central, onde tem produções, achou? No caso, ainda não consegui fazer o cadastro, porque tá precisando de uma foto que tenha menos de 70 GB, aí tô procurando até agora. Ainda tem isso. Mas você pode usar em produção técnica. Tem alguns que o próprio sistema já traz, gente, como algum produto específico, uma maquete, um relatório de pesquisa, tem relatório técnico, alguma consultoria, alguns... o próprio sistema, a própria plataforma Lattes, ele já vai dar o nome lá bonitinho.
Mas se não tiver, vocês sempre podem adicionar lá outra produção técnica, outro evento, outra alguma coisa, certo? Se não tiver no cadastrado já. Ítalo está com a mão levantada. Você ainda quer falar, Ítalo? Isso, professor. Obrigado. Pronto. Boa tarde. Pois não, Ítalo. Minha dúvida é a seguinte, referente ao cadastramento de certificados, agora em termos de curso de idiomas, para eu fazer o cadastramento, eu preciso que uma instituição seja vinculada ao MEC, ou eu posso cadastrar sem ter essa informação? No caso, se meu provedor for vinculado ao MEC, no caso. Pronto. Se não for cadastrada ao MEC, o que é que acontece? Existem seleções, existem algumas instituições que eles não vão aceitar o seu certificado. O cadastro na plataforma tem como você fazer, fazendo aquela inclusão do nome da instituição, tá certo? E aí, o certificado, no ato de alguma seleção, no ato de alguma, seja de intercâmbio, seja de qualquer outra coisa, vai exigir esse certificado. Se não for cadastrado pelo MEC, pode correr o risco de não ser validado. Dependendo, mas também isso varia muito do edital, porque às vezes você precisa falar bem, não precisa do certificado em si vinculado, mas eles sempre deixam claro nas seleções, tá certo? Mas no cadastro aí do currículo você vai conseguir fazer. Ela, eu tenho uma pergunta. Sim. É uma pergunta bem capciosa. Logo o professor França. Em tempos de mídias sociais, né, e o advento aí, agora, nesse momento aí de criticidade que a gente está vivendo, muitos profissionais, principalmente profissionais liberais, eles se fizeram e fazem utilização das redes sociais. Aí a minha pergunta ocorre nesse sentido, né? Se um indivíduo desse que tiver uma página profissional no Instagram, ele pode colocar no Lattes? É possível? Se sim, onde é que a gente poderia colocar? Eu disse que ia ser bem capciosa essa pergunta. Eu acho que sim. Porque, assim, tem um registro. Você tem um registro de uma rede social, né? De outra rede social. Se for, deixa eu ver aqui, onde é que a gente pode encaixar? Pode ser produto, porque, deixa eu ver aqui, educação, evento não, inovação. Pode ser produto, Franci. Eu acho que pode entrar como inovação. Deixa eu clicar aqui em produto para ver como é os campos que ele me dá. Eu acho que pode ser produto, viu? Ok. Porque quando ele dá o produto, ele vai me perguntar se é projeto, se é piloto, se é protótipo, se é outro. Vai pedir o URL, né? Vai perguntar se é dos 5... Aquelas informações básicas. Se é um dos 5 trabalhos mais relevantes, qual é o meio de divulgação. Okay. Eu acho que pode sim. Ok, perfeito. Eu tinha essa dúvida, né? E, inclusive, já me perguntaram isso, eu confesso a você que eu não soube responder. Mas isso aconteceu antes da pandemia, inclusive. Bom, gente, já são 17h10. Pergunto a vocês, a todas e a todos, se ainda constam perguntas, dúvidas, que façam agora. Senão, a gente vai encaminhar para as palavras finais e encerramento do nosso encontro aqui na oficina com a professora Ellen. Perguntas, dúvidas? Ok, então. Ellen, palavras finais, por gentileza. Ai, gente, o que é que eu vou falar agora para encerrar? Então, eu acho assim, é um espaço que não é para todos, ainda, infelizmente, é para poucos. Já fiz parte desse espaço como estudante no Instituto Federal, certo? Eu acho que o ponto, se alguém te disser que o percurso que vocês vão ter aí dentro é fácil,
Pode ter certeza que estão mentindo para vocês, viu? É muita coisa difícil que a gente pega na graduação, seja no mestrado, mas é algo muito gratificante. É algo que quando chegar lá na frente, vocês... Poxa, eu já passei por isso. Então, assim, não desistam, jamais. E tudo que vocês tiverem a oportunidade de aprender, ou que vocês não tenham interesse, mas assim, é bom você saber para conhecer, para nunca criticar algo que você não sabe o que é, certo? Então, eu acho que o caminho é esse. E eu, como aluna de instituto, que já fui, eu digo que vocês são privilegiados e está um espaço que voltado para tecnologia e inovação. E o caminho para a vida do ser humano é hoje, é esse, certo? Então, façam disso, aproveitem esse momento, curtam, claro, como estudantes, no sentido, olha, eu ainda sou um estudante, mas com responsabilidade. Porque, assim, esse espaço público, esse espaço federal é nosso e a gente tem que ocupar, certo? Então, aproveitem, se joguem nessas pesquisas todas aí para conhecer. Depois vocês podem sair falando mal dos orientadores de vocês. Mas lembrem, vocês só falem mal de algo se vocês realmente conhecem. Nunca falem, nunca julguem uma área, nunca julgue alguém pelo que você não conhece. Então, é o momento de aprender. Agarrem aí tudo e aproveitem todos esses espaços aí. Ok. Eu entendo da seguinte forma, né? A gente manter o currículo Lattes atualizado é uma tarefa e é responsabilidade de cada um de nós, né? E por ser uma plataforma online, né, de acesso público, a atualização constantemente feita por nós, essa atualização traz para a gente visibilidade, traz credibilidade a tudo aquilo que o professor, o pesquisador, o aluno, né, de iniciação científica está desenvolvendo, né, daquilo que é por ele desenvolvido. Então, a intenção desta oficina é essa, né? Trazer recursos básicos iniciais para que a gente possa preencher o nosso currículo Lattes e mantê-lo atualizado. Então, eu agradeço a professora Ellen pela disponibilidade, pelo espaço que ela nos proporcionou nesta parte da tarde, e para mim foi um momento de conhecimento muito rico acerca deste assunto, tá? Então, agradeço a você, Ellen, muito obrigado e até a próxima. Agradeço também. Obrigada a todos e todas. Muito obrigada. Pronto. A todas as meninas aí especial, viu?